Rotário Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, que é muito importante. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, o canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Muito obrigado aos novos e novas inscritas nesse canal. São um pouco mais de 1.420 pessoas inscritas nesse canal. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre o matriarcado. Nós já falamos aqui em outras oportunidades de como surge o matriarcado. Evocamos a obra de Cheikh Anta Diop, chamada A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica, né? Onde Cheikh Anta Diop, apesar do título, A Unidade Cultural da África Negra, Cheikh Anta Diop não está falando exclusivamente da África, né? Ele está falando de dois berços, do berço meridional e do berço setentrional, como já tivemos a oportunidade de explicar aqui. E aí, o Brasil, geograficamente falando, ele faz parte do berço meridional. Mas o Brasil, ele tem uma história peculiar. Por quê? O Brasil ele teve um primeiro momento de povoamento africano aqui, nesse território, populações fenotipicamente parecidas comigo, com a maioria dos negros aqui no Brasil, né? E depois teve uma segunda leva de africanos que vieram para cá, que são os indígenas, chamados de indígenas, que são os tupis, os guaranis, os tamoios, guaporés e etc., né? Goitacazes e etc. E aí, logicamente, vocês sabem que depois teve a invasão portuguesa e teve o tráfico de escravizados para cá, que trouxe à força muitas mulheres e homens para esse território. E, logicamente, que do continente africano veio também o matriarcado. Apesar de 400 anos de escravidão, de submissão brutal a um racismo estrutural, melhor dizendo, a um racismo que se manifesta estruturalmente, sendo uma consciência histórica, como diz o grande Carlos Moore, apesar de 400 anos de violência, de estupro de mulheres negras feitas por homens brancos, é preciso sempre racializar os fenômenos históricos, apesar da subjugação do papel da mulher negra na sociedade deste território, imposto por um racismo, né, que foi trazido para cá, o racismo ibérico, como a gente sempre fala, apesar do sistema capitalista trazido por esses brancos portugueses que trouxeram para cá esse modelo de organização social que os europeus criaram, o sistema capitalista nasceu exclusivamente no continente europeu, apesar de tudo, essa sorte de opressões, a sociedade brasileira ela se moldou e se converteu em alguns aspectos bem interessantes, bem peculiares. O meu amigo e aluno Ben Skinitiger, que é um menino africano que mora na Alemanha, em Berlim, ele me fez uma pergunta, uma provocação, ele é muito inteligente, né? Ben, muito obrigado aí pela provocação que motivou esse vídeo aqui, onde ele perguntou se o matriarcado existe no Brasil. E aí eu falei para ele a seguinte coisa que eu vou repetir aqui para vocês. O que acontece? Entre as famílias brancas, super ricas, que são um pequeno número de pessoas, o matriarcado não existe. Por que não existe? Porque essas famílias brancas super ricas, as de classe média alta também, as ricas, as de classe média alta, as super ricas, essas famílias elas têm uma ligação muito forte e umbilical e que não vai se romper porque não há interesse que se rompa com a estrutura patriarcal que os seus ancestrais criaram, seus ancestrais europeus, euroasiáticos criaram. E eles reproduzem isso aqui no Brasil. Você pode ver que as famílias tradicionais, nobres do Brasil, os Marinho, por exemplo, né? Aquelas famílias que compõem a tal da Faria Lima, né? Os Maluf, em São Paulo, os Collor de Mello, nas Alagoas, o ACM, né? A família ACM, no Maranhão não, na Bahia, a família Sarney, no Maranhão, a família Neves, em Minas Gerais, por exemplo, que são todos, diga-se de passagem, descendentes de escravistas, eles são controlados por homens brancos. Nesse sentido, é lógico que o patriarcado vai existir e permanecer e se perpetuar muito provavelmente, muito fortemente nessas famílias. Não há o menor espaço para nenhuma manifestação do matriarcado nessas famílias. Não há. Fundamentalmente não. Até porque as mulheres dessas famílias, elas também se sentem, apesar de tudo, confortáveis dentro de uma estrutura dessa que lhe garante
privilégios sociais, dinheiro, conforto material, ainda que não poder de decisão, poder de interferir nas decisões, por exemplo, que dizem respeito às famílias, né? Que são controlados por homens brancos ricos. E esses caras, repito, como os Bornhausen, por exemplo, né? Nomes alemães, nomes austríacos, nomes franceses, nomes italianos, como os Matarazzo, Suplicy, etc., né? Por exemplo, essas famílias, elas são muito fortemente controladas por homens brancos. O que acontece é que existem pessoas brancas também na classe trabalhadora, né? Na classe média baixa. Existem pessoas brancas, logicamente, nesses estratos sociais. Mas a gente não percebe uma manifestação do matriarcado com contundência nessas famílias aí de classes subalternas dentro do sistema capitalista. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Por que você não encontra ali? Porque essas famílias, ainda que de classes subalternas, ela ainda guarda, preserva, mantém nos seus núcleos familiares ainda a presença do macho alfa controlando o destino da família em muitos momentos. Você percebe isso claramente nas relações interpessoais, né? Eu não vou citar aqui o nome de famílias importantes da classe média baixa, da classe trabalhadora, porque essas pessoas não controlam meios de produção, não são donas de bancos, donas de hotéis, donas de grandes de rede de restaurante, nada de donas de canais de TV, nada disso. Não são. O que acontece é que onde você vai encontrar o matriarcado em muitos momentos na sociedade brasileira? Entre as famílias pretas, ainda que de classe média alta. Porque tem famílias pretas de classe média alta. Poucos, mas tem. E família de classe média baixa também tem. Família de classe média baixa, negras, você vai encontrar. Porque você encontra ali o asile, aquilo que a grande Maria Baiane diz que nós, africanos e africanos, temos, e que os europeus também têm, só que os asiles são contrários. Não são diferentes, são contrários. Esse asile europeu é o asile onde o macho determina os destinos daquelas pessoas ali. O asile africana, de acordo com a pesquisa da grande Maria Baiane, é um asilo que, ainda que o homem tenha, muitas das vezes, o controle de trabalho dessas famílias, que é ele que geralmente traz o dinheiro para casa, em muitos momentos, tem muitas famílias da classe trabalhadora, de favela, de morro, que funciona dessa forma. O macho trabalha, né? Famílias da Baixada Fluminense, negras, o macho trabalha, traz dinheiro para casa, e a mulher, muitas das vezes, fica em casa administrando o dinheiro, administrando a comida, administrando as compras, né? Administrando as contas, né? E o homem, ele simplesmente faz o trabalho de provedor. O que acontece é que, mesmo o homem fazendo esse trabalho de provedor, o matriarcado se manifesta ali na administração dos recursos que são trazidos por este homem preto, ainda que ele não se dê conta. E eu observo muito isso. Por isso que a pergunta do Ben foi maravilhosa, porque isso dá até uma tese de doutorado, sem dúvida nenhuma, né? O que acontece é que você percebe a manifestação do matriarcado ali. Onde o matriarcado se manifesta? Exatamente na administração dos recursos que as famílias possuem, ainda que sejam poucos esses recursos. Eu sou de uma família de classe trabalhadora, onde a minha mãe, apesar de ser uma mulher analfabeta, essa mulher aqui, linda, maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, minha mãe, Dona Luzia, do Centro de Nascimento, tinha uma capacidade cognitiva absurda, inteligentíssima, e ela administrava os recursos, administrava os remédios, administrava a comida, administrava as compras, as contas. Ela administrava. O meu pai era só provedor, ele só trazia o dinheiro. A minha mãe fazia as contas. A minha mãe fazia as compras. Eu fazia compras para minha mãe muitas das vezes. Eu comprava aquilo que minha mãe mandava comprar, que havia necessidade de comprar muitas das vezes. Que a minha mãe observava o que estava faltando, o que não estava faltando dentro de casa. O que era necessário comprar, os remédios, se fosse necessário comprar, por exemplo, né? E ela fazia conta exatamente para que no final do mês a gente não passasse dificuldades financeiras, porque, logicamente, sendo uma família de pouquíssimos recursos, sobra mês, falta dinheiro, como se fala geralmente aqui no Rio de Janeiro. Então, o matriarcado se manifesta aí na administração. São famílias matrigestadas, ainda que com a presença masculina, logicamente. Agora, existem aquelas famílias que também são matrigestadas, não necessariamente com a presença masculina. Existem muitas mulheres que são mães solos. Muitas mulheres negras que são mães solos, porque, infelizmente, ainda que elas tenham tido um relacionamento com homens negros, que são atravessados pelo racismo, pelo machismo, pelo racismo também, né? Mas o racismo vem do branco.
com homens negros que são atravessados pelo machismo. Todos nós, homens negros, todos os homens do planeta Terra são atravessados pelo machismo. Querendo ou não, todos são. O que é que a gente precisa saber o quê? O que a gente vai fazer com esse machismo? A gente vai combatê-lo ou a gente vai alimentá-lo? Eu prefiro combatê-lo. Até porque eu fui criado numa família de 7 mulheres. Eu fui educado por 7 mulheres. 7. A minha mãe mais 6. Então, é importante salientar isso. Minha mãe mais... Aliás, 8, que eu tive 7 irmãs. Né? Importante salientar. Eu tive 7 irmãs, 8, a 8ª mulher era minha mãe. Então, que era a mais importante de todas, era a cabeça da família. A matriarca da família Nascimento era a Dona Luzia dos Santos Nascimento. Então, inteligentíssima, mineira, como a minha avó, que era, por exemplo, cearense, né? Uma mulher também inteligentíssima, minha avó. Então, Maria da Conceição. Então, essas mulheres, voltando, que são mães solo, que se encontram muitas vezes nas favelas, nas periferias, na Baixada Fluminense da vida, também administram, e ali está o matriarcado, porque elas fazem com que os seus filhos não passem dificuldades, não passem fome, não vão desarrumados para a escola, por exemplo, tenham condições mínimas de comprar material de escola, ainda que a escola forneça alguma coisa, por exemplo, né? Mas essas mulheres administram as suas filhas, seus filhos, a educação delas, a educação deles, e infelizmente, às vezes, essa educação, logicamente, ela é atravessada por questões religiosas, do fundamentalismo religioso que existe aqui no Brasil, que foi trazido por europeus para cá, né? Esse protestantismo escroto que tem por aí, que muitas das vezes coloca a mulher no papel de subalternidade em relação ao homem, que é preciso salientar isso. Apesar disto, o matriarcado no Brasil, ele existe predominantemente entre as classes subalternas, e as classes subalternas são compostas majoritariamente por mulheres negras e por homens negros. A base da estrutura da pirâmide social brasileira, porque no Brasil existe um racismo que determina a sua classe, como explica o grande Abdias do Nascimento. Então, o Brasil ele é um país interessante de você analisar do ponto de vista da antropologia, porque você encontra o matriarcado e o patriarcado nesses dois momentos que eu acabei de descrever aqui agora, fazer essa breve análise, e é algo que deve ser pesquisado a título de doutorado e artigos científicos. E aí, família, quando a gente fala em artigos científicos, né, teses e dissertações, a gente tem a oportunidade de mostrar obras de relevância histórica, política, sociológica, de mulheres pretas, como a Angela Davis, que não é panafricana, né? Ela é comunista, mas a sua escrita, a sua pegada, ela é muito próxima do panafricanismo, como aqui, você pode ver aqui. Claro, isso aqui é a autobiografia dela, né? Mas leiam Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que vocês vão ver uma crítica que ela faz muito forte ao movimento sufragista feminino, que ela mostra o racismo que existe lá. Aqui nós temos a obra da irmã Raquel Gouveia, né? Uma mulher preta, pesquisadora também, da UFRJ, se não me engano. Tive a oportunidade de fazer mestrado com ela, né? Aqui você tem um trabalho muito interessante da Chimamanda Adichie, mulher preta, né? Ela é feminista. Nós, quando falamos do matriarcado, estamos nos referindo ao mulherismo africano, porque o mulherismo africano ele é uma outra visão, obviamente, nascida do matriarcado, mas a Chimamanda, logicamente, ela tem influência do matriarcado no seu pensamento, no seu dia a dia, porque ela é uma mulher negra da Nigéria, né? Essa obra é da minha esposa. E aqui você tem também o trabalho de uma mulher preta do Brasil, que é a grande Ludmila Liz, também que eu tive a oportunidade de fazer mestrado com ela, né? Grande irmã, e tive a oportunidade de estudar com ela na Associação Mangueira Vestibulares. Você também pode pesquisar essas obras. E aqui nós temos também o trabalho da grande Sueli Carneiro, brilhante, dispositivo de racialidade. Sueli Carneiro dispensa comentários, foi uma mulher que criou o Gueledés, foi uma mulher que deu o letramento racial, vamos dizer assim, para o grande Mano Brown, né? Então, família, é importante que a gente faça essas análises, porque a gente precisa entender que o matriarcado ele não ficou no passado, não, família. Não ficou no passado e não está restrito ao continente africano, não, apesar de lá ser o berço do matriarcado, porque quando começa o processo de práticas agrícolas, quando exatamente as mulheres negras exclusivamente tomam a frente e começam a praticar agricultura, e são elas que estão na base, na gênese, no início do processo civilizatório mundial, as mulheres negras. Né? As mulheres negras foram responsáveis pelas primeiras civilizações da história da humanidade. Se não houvesse sedentarização, se não houvesse agricultura,
não teria possibilidade de haver civilização. Kemet, Cush, Punt, etc., Suméria, Caldeus, Elamita, Sabeus, as sociedades de Harappa, Mohenjo-Daro, Xorrodano, todas são sociedades agrícolas, e todas essas sociedades começaram a prática agrícola a partir do momento que as suas mulheres tomaram a frente. Está documentado isso. Só vocês pesquisarem. Dado o recado, venham todos e todos fazer o meu curso de História da África e de Letramento Racial, aulas online, aulas síncronas comigo, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, África no Centro.